O que nós precisamos saber em tempos ruins? Olha só o que a palavra de Deus nos diz no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 ao 41, e diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento aquietou-se e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Olha só, no momento aqui onde os discípulos estavam com Jesus, eles estavam aprendendo a respeito do Senhor. Jesus estava lhes ensinando, Jesus tinha feito já alguns milagres e eles estavam aqui num momento de dificuldade. E é isso que acontece para muita gente ali desviar quando às vezes os momentos ruins acontecem. A nossa fé, ela é provada até nos momentos ruins, ou especialmente nos momentos ruins. A primeira coisa que nós pensamos é que para a gente receber notícia ruim, fora a Rede Sul, é só você ligar em outro canal aí. Você ligando em outro canal, você vai ver notícia ruim, morte, desastre, assalto, violência, pai matando filho, aquelas coisas ruins que a gente não gosta nem de ver e nem de ouvir a respeito. Mas na nossa vida também é assim. Então, nós precisamos saber que existe um momento que nós precisamos parar tudo na nossa vida. Tem projetos que a gente tem que parar, tem momentos que a gente não deve ir adiante e tem momentos que a gente deve parar para ouvir o Senhor. Aqui nós vamos aprender desse texto é que toda a movimentação que a gente acha que é ativa, produtiva para o reino, é isso que a gente tem que fazer. E muitas pessoas não param para ouvir o Senhor, não param de fazer e elas mesmas se colocam em condições de sofrerem nos tempos ruins. Eu cuido de muita gente onde a esposa, por exemplo, vai para a igreja, na segunda ela tem reunião de mulheres, na terça ela ajuda a limpar a igreja, na quarta ela tem célula, na quinta tem reunião de liderança, na sexta tem vigília de oração, no sábado tem ensaio, no domingo ela ministra. Às vezes essa agitação toda acha que está tudo certo. Aí vem um vento contrário, vem uma chuva, não precisa nem ser um temporal, uma coisa ruim que se levanta, o que acontece? Desiste, enfraquece na fé. Por quê? Está só fazendo, não está se alimentando. É importante a gente saber que a gente precisa estar aproveitando bem tudo o que a gente está fazendo, mas sob a direção do Senhor. Ontem eu ouvi uma frase que me chamou muito a atenção. Estavam com alguns amigos num parque aqui em Belo Horizonte e uma das pastoras que estavam conosco, ela falou assim: olha, parece que hoje saiu de moda parar para perguntar ao Senhor o que Ele quer da gente. Nós vamos tomando as decisões, tomando, e quando vê, nós nos submergimos diante daquelas águas que sobem ali e nos afogam. Não é verdade? Então, por isso, nós também pensamos que, por exemplo, pais que não ficam em casa, daqui a pouco nós vamos ter um quadro aqui, Vida em Família. Olha só, os pais acham que, olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar o melhor, eu tenho que produzir, porque eu tenho que pagar o inglês, a natação, eu tenho que pagar a escola, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... E, no entanto, esse pai está deixando ali de melhor aquele tempo com o filho. E Jesus nos ensina a esse respeito aqui, desse relacionamento, mas especialmente nosso com o Pai. Outra coisa que a gente precisa entender é que, se estamos com Cristo, isso não é sinônimo de ausência de tempestade, de constrangimento, de dificuldades. Uma tempestade, ela poderia até interferir nos planos de Deus.
Poderia? Sim, claro. Mas por quê? Até o inferno quer impedir. Jesus, ele parou uma hora para poder ir lá naquela ilha, lá naquela terra dos Gerazenos, para salvar uma pessoa. Os demônios, claro, eles quiseram impedir, olha só, temporal, chuva e tudo, mas por causa de uma pessoa. Então, por sua causa, não é porque vem o temporal, a tempestade, que Cristo vai estar sendo impedido de agir na nossa vida. Outra coisa que precisamos aprender, os temporais na nossa vida, eles não impressionam e não abalam Jesus. Jesus estava dormindo no barco e os discípulos lutando pela sobrevivência. Olha só, o que eu aprendo com isso? Nada é maior do que o nosso Deus. Ele tem o controle de todas as coisas nas mãos. Olha só, ele sabia que ele ia morrer num madeiro, mas não num barco de madeira. Ele sabia que ele ia morrer numa cruz. Então ele já sabia que no barco estava tranquilo, estava tudo sob o controle do Pai. Às vezes nós ficamos assim inquietos, achando que as circunstâncias impedem o agir de Deus. Não impedem. Estávamos eu e minha esposa alguns dias aí atrás tomando uma decisão muito importante, chega numa questão de mudança de casa, eu com a chave do novo imóvel assim na mão, eu falei assim, Aline, eu vou desistir. De tanto cansaço que esta transação me gerou, eu com as chaves nas mãos, eu falei assim, eu vou lá agora, eu vou devolver a chave ao proprietário, não quero mais. Aí eu caí assim, deitado na cama, a Aline falou, não, mas está difícil, hein? Falei, Aline, ou esse imóvel vai ser bênção demais para a nossa vida, pelo tanto que ele está nos gerando de problemas, ou vai ser assim, uma maldição incrível pelo tanto que Deus está tentando nos falar e nós não ouvimos. Nessa hora que eu deitei assim, que eu respirei, meu filho entra no quarto com fone de ouvido, mexendo no celular, ele tira o fone de ouvido e fala assim, pai, eu estava pensando ali, por essa correria toda, esse imóvel vai ser bênção demais para a nossa vida. O que a gente aprende com isso? Meu menino, que não tinha, assim, teoricamente nada a ver, não lhe importava as decisões, estava tranquilo. Às vezes nós temos que ser assim, estarmos no barco sabendo que o Senhor, no caso ali, eu era o Senhor dele, eu sou o Senhor dele, eu sou o Pai. Então, ele sabia que estava tudo sob controle, mas ele trouxe aquela tranquilidade como forma de uma resposta. Às vezes, as respostas que as pessoas precisam de nós são exatamente estas que nós podemos dar através da nossa tranquilidade. E para a gente encerrar, ao andarmos com Jesus, estarmos no barco com Jesus, o tempo pode e deve produzir fé e conhecimento dele. Muitas vezes a gente faz raiva em Deus. Nós esquecemos do que Ele fez para a gente, do que Ele já nos abençoou na história e a gente fica naquela, vai que Deus me abandonou, vai que Deus não ouviu minha oração, vai que Deus está preocupado com o problema lá do outro, esqueceu do meu problema e eu estou aqui. Não, não existe isso. Quando o povo estava saindo da terra, lá do Egito, Deus, ele expressou a sua indignação, você pode ver isso lá no livro de Números, número 42 mais ou menos, quando Deus ele falou assim, gente, esse povo está me irritando, Moisés, esse povo está me irritando, até quando que eu vou ter que ainda mostrar mais coisas para eles? Eles tinham visto do melhor, dos mais extraordinários milagres ali feitos, coisas que nenhum deus egípcio havia feito ali até então, e Deus ainda disse para o povo, Moisés, diga ao povo que marche. Então, hoje, esse marchar na nossa vida é estar no barco crendo que a bonança se fará na minha e na sua vida. Por isso, eu quero te abençoar em nome de Jesus e eu quero orar com você agora. Vamos orar juntos? Amém? Querido Deus, os tempos difíceis, eles vêm. As circunstâncias, ó Deus, complicadas, elas nos aparecem, algumas nos pegam de surpresa, algumas nós nos colocamos. Mas quando a nossa alma tende a gritar, confrontando a ação do Espírito Santo em nós, nós queremos parar tudo, saber que nenhuma dificuldade vai limitar o poder do Senhor nas nossas vidas. Ainda que as trevas se levantem contra, ainda que pessoas sejam usadas para isso, mas o seu poder
em nós sempre se aperfeiçoará, porque é na nossa fraqueza que esse poder se aperfeiçoa. Por isso, Deus, seja Deus essa disposição de mente, de coração, de espírito na vida de cada um dos nossos telespectadores nessa hora. Que eles tenham um bom dia, sejam eles prósperos, produtivos e que, a despeito das tempestades, das dificuldades, estejam eles vivendo o melhor do Senhor por todos os seus dias. Eu os abençoo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.